Amém. Podeis assentar, queridos. A graça e a paz. Amém. Amém. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao culto de adoração ao nosso Deus. Vamos meditar na sua palavra e ver o que Deus tem para falar ao nosso coração nessa noite. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. O Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. A partir do versículo 1, vamos colocar de pé mais uma vez, para meditarmos na palavra do Senhor. Do versículo 1 ao versículo 14, por enquanto, diz assim: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. Havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e deu-lhes, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Pai, toma o nosso coração para Ti. Essa é a porção da Tua palavra que vamos meditar nessa noite. Nós queremos ouvir do Senhor verdades importantes para a nossa vida, revelação do Senhor, que venha transformar o nosso modo de viver. Pai querido, nós compreendemos que a Tua palavra, ela é viva, e por isso ela pode mexer com a gente. Faça de nós, Senhor, nessa noite, do nosso coração, terra frutífera, terra boa, terra agradável ao Senhor, terra onde esta semente possa germinar, crescer e frutificar,
Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, meus queridos? Aqui nós estamos diante da história, dessa história tão bonita, e para a gente compreender o que está acontecendo aqui, Jesus havia morrido, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e aqui já era a terceira vez que ele se manifestava aos discípulos, depois que ele havia ressuscitado. E antes disso aqui, na sua crucificação, Simão Pedro havia negado Jesus. Simão Pedro havia dito que nem conhecia Jesus, nunca havia andado com Jesus. Um outro discípulo havia vendido Jesus por 30 moedas de prata. Quem era o nome dele? Judas. Judas negou Jesus, Pedro negou Jesus, Judas vendeu Jesus. E hoje, queridos, nós queremos pensar sobre esperança para recomeçar. Amém? Todos nós, eu e você, em algum momento da nossa vida, nós precisamos recomeçar. Sim ou não? Isso não significa que nós saímos da igreja, não significa que nós nos desviamos, não significa que nós esquecemos do Senhor. Aqui mesmo, nós precisamos recomeçar todos os dias. Amém, queridos? Então essa palavra, ela é para mim e para você nessa noite. Veja só, nós vamos falar sobre algumas verdades que nos fazem recomeçar. E a primeira verdade que nos fazem recomeçar é quando você errou, Deus não desistiu de você. Quando você errou, Deus não desistiu de você. Você pode repetir isso comigo? Quando você errou, Deus não desistiu de você. Amém? Veja a situação de Pedro. Pedro havia negado Jesus. Pedro havia estado com Jesus durante 3 anos e meio, junto com os outros discípulos. Ele havia dito para Jesus que ele estava pronto, até mesmo para morrer no lugar de Jesus. Ele tinha dito para Jesus: Senhor, eles não vão te matar, o Senhor não vai ser crucificado, eu posso ir até no teu lugar, estou pronto até para morrer no teu lugar. Mas quando chegou na hora da crucificação, Pedro, ele nega Jesus por uma vez. Sim? 2 vezes. 3 vezes, queridos. Pedro nega Jesus por 3 vezes. Uma vez, poderia ser tipo que um descuido. Puxa, neguei. Mas não, ele nega a segunda vez. Puxa, segunda vez, caí de novo. Neguei Jesus de novo. Ah não, que coisa. Mas de repente Pedro, ele nega a 3ª vez, diante de pessoas que não eram lá essas coisas naquela sociedade, diante dos servos. Pedro nega Jesus diante de uma criada. Uma criada diante da sociedade daquela época era nada, mas Pedro nega até para aquela criada. Ele nega que havia andado com Jesus, que conhecia Jesus, que era discípulo de Jesus. Ele nega veementemente e ele começa a praguejar. Ele começa, a rogar praga para ele mesmo. Ele nega veementemente, ele diz com toda a sua força que ele não conhece Jesus, que ele não é discípulo de Jesus. Isso é cruel. Queridos, agora nós precisamos compreender o lado de Jesus. Jesus disse para Pedro: olha Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aconteceu isso. Pedro termina de negar Jesus, aquele bendito galo canta uma canção. Aquela canção horrível nos ouvidos de Pedro. Jesus é crucificado,
morre, passa 3 dias no ventre da terra, depois ressuscita, e Pedro meio que sem acreditar mais na vida, Pedro meio que desesperançado, diz: queridos irmãos, meus amigos, meus companheiros de pesca, de profissão, eu vou pescar, eu vou voltar para aquela vidinha que eu estava, eu vou voltar para aquele mesmo modo de vida que eu andava antes desses 3 anos. O que é que os outros dizem? Nós vamos contigo. Tudo bem, foi maravilhoso seguir Jesus durante 3 anos e meio, nós aprendemos muita coisa, nós até curamos, nós libertamos, nós expulsamos demônios, nós fizemos muita coisa, nós ouvimos as maiores, mais belas palavras, o mestre, o maior de todos os tempos, o maior rabino, o maior mestre esteve com a gente, foi muito bom, queridos, enquanto durou, mas acabou, ele se foi, vamos pescar. Só que quando, queridos, nós saímos da presença de Jesus e voltamos para a nossa antiga vida, nos tornamos estéreos. Eles passam a noite inteira naquele campo, naquele mar, e não pescam absolutamente nada. Homens acostumados a pescar, homens peritos na pesca, mas o mar obedece ao Senhor que Ele criou, e não dá exatamente para eles quebrarem a cara. Então eles voltam mais uma vez, decepcionados, tristes, depois daquela noite, e quando vai clareando, aparece alguém na beira-mar. E esse alguém é nada mais, nada menos, aquele que havia sido negado, mas que ressuscitou dentre os mortos, e agora vem ao encontro daqueles que o negaram. Olha o que ele diz, que coisa maravilhosa. O versículo 5, perguntou-lhes: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. O que nós podemos aprender bem aqui? Jesus, ele não estava decepcionado com aquelas pessoas. Jesus não se decepcionou com Pedro, com os outros, porque todos abandonaram, não somente Pedro. Na hora da crucificação, todos fugiram, todos deixaram o Senhor. Mas como Jesus os trata, queridos? Quando Jesus fala com eles, que eles vêm se aproximando, da orla, sem nada, tristes, cansados, abatidos, como Jesus os chama? Filhos. A primeira palavra que Jesus fala para eles: filhos. Isso nos faz compreender, queridos, que quando eu e você, nós erramos, Deus, Ele não desiste de nós. Quem é filho, continua sendo filho. Ele não vai nos ver a partir dos nossos erros, mas a partir da nossa identidade. Se você tem a identidade de filho, você nunca vai deixar de ser filho. Não importa quantas vezes você o decepcionou, você continua sendo filho. Filhos, vocês pegaram alguma coisa? Como é que foi a pesca, meus queridos? Ó filhos, meu amado irmão, minha amada irmã, não permita que seus erros destruam a sua identidade de filho e coloque um ponto final na sua história com Jesus. Não permita que os seus erros destruam a sua identidade de filho. Diga: eu sou filho, porque eu nasci de Deus, e nada vai mudar isso. O seu pecado não vai mudar isso. A sua desistência não vai mudar isso. A sua negação de Cristo não vai mudar isso. Se você vender Cristo, isso não vai mudar. Você é filho e pronto, acabou. Amados, o diabo, ele nos conhece a partir do nosso pecado. Quando o diabo olha para a gente, ele diz: olha o mentiroso. Se alguma vez a gente mentiu, se alguma vez a gente escorregou em um pecado, o diabo vai nos acusar e nos mostrar que nós somos aquilo.
Mas Deus, mesmo nós errando, isso não é banalizar o pecado, mas mesmo nós errando, Ele nos conhece como filhos, e não pelo nosso pecado. Quando nós vamos para a história, nós vamos olhar para Abraão, nós estamos aí lendo a história de Abraão, você certamente já viu a história de Abraão, e olha na história de Abraão. Essa semana eu relendo a história de Abraão, deu uma raiva de Abraão. Sabe o que Abraão faz, queridos? Ele entrega a sua mulher para dormir com Faraó, para que Faraó não mande matar ele. Ele diz, é minha irmã, não é minha esposa. Cara mentiroso, covarde. Não, minha irmã, eu estou com medinho de morrer, minha esposa. Diz que tu é minha irmã. E aí entrega a sua esposa, cara, para Faraó. Faraó vai usar a esposa dele, vai ter ela como mulher. Deus o castiga. E depois é restituída. Aí sabe o que acontece? Ele não aprende a lição. Mas na frente, ele faz a mesma coisa com Abimeleque. Olha, Sara, diz que tu é minha irmã, porque tu é muito bonita. Eles vão me matar para ficar contigo. Eu digo, gente, que homem covarde é esse? Você faria isso com a sua esposa, homem? De jeito nenhum. Eu morro, mas não nego que ela é minha esposa. É bonita, mas é minha. E daí? E se olhar de olho torto para ela, eu ainda vou enfesar a cara. Abraão, não, pode levar. É minha irmã. Agora me diz uma coisa. Abraão é conhecido como covarde, como medroso? Como é que Abraão é conhecido? O pai da fé. Deus não olha para Abraão e vê Abraão como medroso, como covarde, como aquele que entregou a sua mulher. Ele olha para Abraão a partir da promessa que ele fez para Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé. O que dizer de Davi? O homem segundo o coração de Deus. Ele manda matar um de seus melhores generais, um general honroso, fiel, amava Davi, dava vida por Davi. Davi olha para sua mulher, cobiça a sua mulher, bota o cara na frente de guerra para ser morto e fica com a mulher dele. E aí vem o profeta Natã, repreende Davi, e o que Davi diz? Pequei. Reconhece seu erro. E o Senhor diz também, você está perdoado, você não vai morrer. Vai ter consequência, porque todo pecado tem consequência. Você vai ter consequências duríssimas, mas você não vai morrer. Agora eu te pergunto, Davi é conhecido por Deus a partir desse erro dele, desse pecado dele? É isso? Não, é o homem segundo o coração de Deus. Puxa, na nossa justiça, o que a gente faria com Davi? Matava. Não é verdade? Não merece morrer um cara desse. Mas Deus diz, não, Davi é um homem segundo o meu coração. Veja, queridos, que Deus não nos olha a partir dos nossos erros e pecados, da nossa desistência, da nossa negação. Ele nos olha a partir das promessas que Ele fez, a partir daquilo que somos nele. Aí a gente poderia aumentar a lista. Isaac, filho de Abraão, comete o mesmo erro com Rebeca. Não é verdade? Diz que ela é irmã também, assim como o pai fez. Mas Isaac é o herdeiro da promessa, a partir dele vai nascer Jacó e Esaú, e dele as 12 tribos, e forma o grande povo de Deus. Que maravilha! Moisés, os grandes homens, né? A gente está falando dos grandes homens da Bíblia. Moisés era um homem sem erro, era o homem mais manso da face da terra, mas uma vez se irou e feriu a rocha. Aquela rocha representava Cristo. Para ouvir o chamado de Deus, deu maior luta.
Vai, Moisés, não vou. Vai, Moisés, eu não sei falar. Vai, Moisés, Senhor, eu sou gago. Vai, Moisés. Deus já estava quase assim, dando uns cascudos em Moisés. Eu não estou te mandando, rapaz. Teve uma hora que Deus se irou com Moisés. Estava comissionando, estava dizendo, vai dar certo, Moisés, eu vou te usar. Não, Senhor, eu não posso, eu não sei falar. Mas não é por isso que Moisés é conhecido. Deus diz, olha, eu falo com Moisés como eu falo com um amigo pessoal. Gente, que coisa linda a respeito de Moisés. Todos esses homens, eles tiveram erros terríveis. Em algum momento eles negaram o nome de Deus. Em algum momento eles fracassaram. Mas não é isso que os definem. Eles estão ali na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11. Não estão na galeria dos covardes. Não estão na galeria dos medrosos. Eles estão na galeria dos heróis da fé. Amém? Jesus, queridos, ele olha para Pedro e deseja restaurar a vida de Pedro. Jesus vem ao nosso encontro, mesmo quando nós o negamos. Queridos, nós podemos até errar, mas não devemos esquecer que encontramos esperança para recomeçar na poderosa graça restauradora de Jesus. Aleluia! Talvez em algum momento você já deixou, você já abandonou, você já negou. Talvez você tenha negado nesse exato momento. Mas isso não te define. A graça do Senhor, ela está aqui nessa noite para te restaurar, para te levantar, para te dar um novo começo, porque é isso que Ele quer. Não é sobre os nossos erros, não é sobre o que os outros dizem sobre nós, é sobre Ele, é sobre a sua soberania, sobre a sua graça, sobre o seu amor, sobre a sua filiação nele, amém? Amém. É sobre o que somos nele. Então essa é uma verdade que nos faz recomeçar. É saber que quando eu e você nós erramos, Deus não desistiu de nós. Não esqueça disso. Ande você aonde andar. Faça você o que fizer. A graça e o amor de Deus vai te constranger. Porque Ele não vai desistir de você. Ele já pagou um alto preço. Ele já me comprou, Ele já te comprou. E se Ele nos comprou, nós somos propriedades exclusivas dEle. Amém? O diabo não é o teu dono. O mundo não é o teu dono. Você não é o seu dono. Existe um Senhor que te comprou por alto preço. E Ele não vai abrir mão de você. Ora, se algo, queridos, que a gente compra ali na loja, a gente não abre mão. Você dá teu celular assim, de mão beijada por um bandido. Ei, olha meu celular, quem quer assim? Não. Você está pagando aí de 35 vezes, o cara vem e tal, você treme na base para dar o seu celular para ele. Só não dá porque pode morrer. Só dá porque ele pode morrer, né? Assim, algo que você compra, você assim não dá de mão beijada, você não deixa por aí. Não, você valoriza. Agora imagina um ser humano, uma vida. Nós somos algo precioso, não por causa de nós, mas por causa dele. Ele nos comprou por alto preço, amém? Então Ele não vai desistir de você. A segunda verdade, porque nós devemos ter esperança para recomeçar, é que eu preciso assumir o erro voltando para a rota. Ele não desiste de mim. Agora, qual é a minha contrapartida? Eu preciso reconhecer o meu erro e voltar para a rota. Existe uma rota preparada, determinada, antes da fundação do mundo, por Deus, para cada um de nós. A Bíblia diz que Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle, em amor. Então Ele tem uma rota, Ele tem um destino para nós. Agora, entre esse destino e o meu presente, existe uma rota, existe um processo. Nesse processo que muitas das vezes nós erramos, nós caímos, nós negamos, nós precisamos fazer algo muito interessante: reconhecer o nosso erro.
Quando nós ouvimos falar a respeito de Judas, nós percebemos que Judas ele é o oposto de Pedro. Os dois erraram, mas a postura de Judas é totalmente oposta à postura de Pedro. Olha o que diz Mateus 27, do 3 ao 5. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de arrependimento, sim, não, de remorso, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. Judas sabia que tinha errado? Sabia. Ele sabia que tinha errado. Ele sabia que era um pecado? Sim. Ele disse o quê? Pequei. Eu errei. Eu pequei. Eu traí sangue inocente. Judas chorou amargamente, mas isso não significa que ele se arrependeu. Judas teve um profundo remorso, e remorso não muda a vida de ninguém. O que muda a vida de alguém é um genuíno arrependimento. Não basta somente a gente saber que caiu, não basta apenas saber que errou, que negou Jesus, que traiu Jesus. Não! É preciso que haja arrependimento. Mas qual a diferença entre remorso e arrependimento? O remorso leva à morte. O arrependimento leva à vida. O remorso faz Judas se suicidar. Pedro se arrependeu e fez com que ele fosse restaurado mais na frente. Os dois reconheceram que erraram. Os dois choraram, mas um se arrependeu e outro teve apenas uma consciência pesada. Sabe aquela coisa que pecou e, puxa, estou com uma consciência tão pesada, mas ele não muda de vida, não muda de história. E porque ele nega Jesus, porque ele cai e não reconhece, ele com certeza vai suicidando a sua vida. Suicida seus sonhos, seus projetos, seus dons, sua caminhada com Cristo, sua família, tudo ele vai suicidando, ele vai matando, ele se torna alguém morto-vivo, às vezes dentro da igreja, porque não há arrependimento genuíno, não há um quebrantamento. Mas muitas das vezes, o que acontece é que essas pessoas, elas fazem como Judas, elas vão até os sumos sacerdotes, os anciãos, de repente, para dizer: olha, vocês que são os culpados, está aqui o dinheiro, eu não quero, vocês que compraram. Desde Adão e Eva, nós somos peritos em não assumir o nosso erro, mas colocar o erro em outros, colocar a culpa em outros. Olha, eu estou assim porque meu líder, eu estou assim porque meu discipulador, eu estou assim porque essa igreja, eu estou assim porque meu marido, porque minha esposa, porque meu filho, porque meu pai. Nós somos peritos nisso, em dar desculpas, mas não somos peritos em assumir o nosso erro. Agora, queridos, para que haja restauração, é preciso assumir os nossos pecados, os nossos erros. Assumir o erro é o primeiro passo para voltar para a rota. Amém? Veja só, a maior tragédia da vida de Judas não foi ter traído Jesus. Sua maior tragédia foi não voltar de onde caiu e recomeçar. A maior tragédia de Judas não foi trair Jesus, porque de trair, todos traíram. A maior tragédia de Judas foi que ele não quis recomeçar. Ele não quis levantar e recomeçar. Essa foi a sua maior tragédia.
não tanto os erros, não tanto a traição, mas simplesmente porque ele não quis recomeçar. Para Judas foi mais fácil tirar a vida, a própria vida, do que encarar a sua célula depois que traiu Jesus. Mais fácil se matar, mais fácil tirar a própria vida do que encarar a sua célula, encarar aquele grupo que ele andou por 3 anos juntos. Judas deve ter ficado com muita vergonha. Como é que eu vou encarar essas pessoas agora? Como é que eu vou chegar nesse grupo agora? O que é que eles vão falar de mim? Olha o traidor. Olha o que vendeu Jesus. Não é? Olha o desertor. Então Judas, ele não encara. Sabe, uma das nossas maiores falhas, queridos, é que quando nós caímos, nós não encaramos de frente os nossos erros. Nós buscamos fugas, e nessa fuga, nós morremos. Judas faz isso. Ele não encara os seus amigos, a sua célula. Quantas vezes nós caímos e dizemos, eu não vou mais para a célula, porque eu vou ficar com vergonha. E o diabo diz assim, é mesmo, eles vão falar mal de ti. Não, eu não vou voltar para a igreja, porque isso é vergonhoso. Eles vão ficar me olhando, eles vão falar de mim. Na verdade, é o diabo que está sussurrando no ouvido para dizer, não volte, aqui fora é melhor. Não vá para a igreja, eles vão falar de mim, de ti, eles vão te criticar, eles não vão te receber. Nunca acredite nessa mentira, porque todas as vezes que você cair, o Senhor, Ele está de braços abertos para te receber, sempre. E quem somos nós como igreja para dizer não? Quem somos nós como célula para dizer não? Porque na verdade o grande anseio da igreja, o grande anseio da célula é receber de volta o membro que foi, sim ou não? É por isso que nós oramos, é por isso que nós jejuamos, é por isso que nós choramos, é dizendo, Senhor, traga de volta o meu irmão, traga de volta a minha irmã, ó Senhor, está aqui o lugar dele, meu Pai, em nome de... É essa que é a nossa oração. O diabo faz a pessoa acreditar que ela não é mais amada, que ela vai ser rejeitada. Jesus foi negado, traído e abandonado, morre e ressurge, mas quando ressurgiu, continuava exalando graça, amor e justiça. É esse mesmo amor e justiça e graça que ele continua exalando hoje. Ele não apaga o pavio que fumega, não esmaga a cana quebrada. Nós temos esperança para recomeçar, porque servimos a um Cristo vivo e misericordioso. Amém, amados? E a terceira verdade é saber que existe essa esperança. Amém? Tudo bem por aí? Coloque-se de pé com a sua Bíblia rapidinho. Vamos continuar lendo o texto? Vamos. A partir do versículo 15. João 21, a partir do 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, porque por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Podeis assentar. Que coisa linda, que coisa tremenda, porque aqui está a esperança. Jesus, ele volta não para condenar Pedro, mas ele volta para restaurar a vida de Pedro. Se Pedro nega 3 vezes, agora Pedro afirma o seu amor por 3 vezes também. E pela terceira vez, as 3 vezes, o Senhor, ele coloca
coisa preciosa na mão de Pedro. Ele dá para Pedro o ministério do apostolado, o ministério do pastorado. Pedro, apacenta as minhas ovelhas a partir desse amor. Amém? Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Mas Jesus, ele vai mais fundo. Ele diz: Pedro, tu me ama com o amor ágape, com aquele amor que é capaz de dar a sua vida por outro, Pedro. Porque esse é o último tipo de amor que Jesus pergunta para Pedro. Pedro certamente se lembra da vez que jurou amor eterno a Jesus. Senhor, eu te amo, eu vou morrer por ti e tudo. E Pedro deve ter lembrado. E agora ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que te amo. O que Jesus estava querendo dizer a Pedro era que a graça por ele oferecida era suficiente para reerguê-lo quantas vezes fosse necessário. Amém, queridos? Pedro agora, não mais cheio de orgulho, ele sabe que a queda não lhe trouxe nenhum benefício, sabe que está triste, está distante da esperança, e agora ele só tem uma solução, só tem uma saída: abraçar aquele que veio ao seu encontro. Meu amigo, minha amiga, nessa noite o que o Senhor deseja falar conosco é que, assim como Pedro, eu e você necessitamos desesperadamente dessa graça bendita, dessa graça que sempre vem ao nosso encontro, dessa graça que não nos rejeita, não nos abandona, não nos deixa. Ele quer nos levar a recomeçar e seguir o nosso destino tão desejado pelo Mestre. Quem sabe você voltou para o mar, se encontra desesperançado e com tantos dilemas na sua vida que impede você de recomeçar. Assim como Jesus foi ao encontro de Pedro, ele veio hoje ao seu encontro. A graça chegou, a misericórdia chegou, a misericórdia foi renovada, e sua vida ela pode ser limpa novamente, e você pode recomeçar nessa noite. Coloque-se de pé e vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. Porque todos nós, em algum nível, precisamos recomeçar. A esperança para recomeçar. Existe esperança de recomeço, de retomada na sua caminhada com Cristo. O Senhor não te abandonou. O Senhor não te deixou. O Senhor não esqueceu de ti. O Senhor não te olha a partir dos teus erros. O Senhor te olha a partir da aliança que Ele fez comigo e com você. Você pode ser um dos que estão na galeria da fé de hoje. O diabo pode até apontar para você e te chamar pelo nome do teu pecado. O Senhor, Ele te chama pelo teu nome como filho, pelo teu nome de filho. Filho, filha, você pegou alguma coisa? Filhos, vocês conseguiram alguma coisa quando estavam longe de mim? Ô filho, ô filha, você está satisfeito longe de mim? A vida que você está levando tem sido uma vida abundante? Ou você tem passado uma noite inteira pescando, tem enfrentado o frio, tem enfrentado a dor, tem enfrentado a fome e a sede, e tem andado vazio? As tuas redes têm se esvaziado, os teus celeiros têm minguado, a tua vida não é mais florida, não há mais alegria, não há mais regozijo, não há mais choro de alegria, só choro de tristeza, não há mais oração, só existe lamento, angústia, gemido. Os teus travesseiros talvez sejam os maiores testemunhas da tua dor.
Você está sangrando por dentro. Mas aquele mestre que, ao amanhecer, ao romper de um novo dia, ele vem ao encontro daqueles que ele ama tanto. Essa noite, hoje, esse momento, é o romper de um novo dia na sua vida. O dia do recomeço. Eu quero te convidar a começar tudo de novo hoje. A recomeçar com Cristo. Ele veio ao seu encontro. Você não está aqui por acaso. Esta palavra não foi hoje por acaso. É porque Ele tinha um encontro com você. E você não pode duvidar disso. Se alguém deseja recomeçar hoje, eu quero pedir que você faça uma aliança. Reconheça a partir dos seus passos. Venha ao altar. Venha até o altar.